Estamos vivendo um período único na história da humanidade, um período de revolução, um período onde o formato da Terra está sendo questionado. Afinal, qual é o formato da Terra? Redonda, plana, convexa, cúbica, uma rosquinha em formato de dinossauro, um plano em cima de muitos elefantes, em cima de uma tartaruga. Memes e mitologias à parte, a questão é, como nós chegamos nesse ponto? Será que é possível tirar algum tipo de proveito dessa gigantesca massa de emburrecimento? Bom, de algum modo, a partir dessas teorias, como eu vou fazer nesse vídeo aqui, a gente vai poder entrar em algumas discussões sobre as concepções de universo que temos hoje em dia e como elas se formaram e por que elas são do jeito que são. O meu ponto é, apesar da falta de cientificidade encontrada pelos terraplanistas, terraconvexistas, terradinosauristas, de alguma forma essas pessoas que seguem essas ideias malucas estão criando modelos para a realidade, modelos para o universo, como todas as civilizações da humanidade, desde que a humanidade começou a se organizar em civilizações, faz. É um tipo de necessidade intrínseca à espécie humana, a vontade de explicar o universo ao seu redor. E isso desde sempre, hoje em dia com um pouco mais de rigor, é feito através de modelos daquela realidade. Não é possível a gente explicar teoricamente com 100% de acurácia o que é a realidade, mas nós criamos modelizações dessa realidade. Os modelos teóricos vão explicar através de premissas, matematização, algum tipo de geometria, a forma com que tal fenômeno ocorre, não importa de que natureza seja. E bom, os modelos para a Terra que hoje em dia têm surgido, eles de alguma forma vão se encaixar dentro dessa descrição de um modelo para descrever a realidade que se baseia em premissas, em explicações, em formas de ver a realidade. Só que um dos maiores problemas para esses modelos é que eles estão sendo propostos em uma época, em uma civilização em que modelos um tanto quanto melhores já foram propostos, testados e são largamente utilizados porque são mais simples. Enfim, mais pra frente eu vou me alongar um pouco mais nesse assunto. Tudo bem, pode até ser um pouco intrigante, mas os físicos utilizam o modelo da Terra plana para resolver um problema de física básica, um problema de mecânica próximo à superfície da Terra. Só que alguns outros físicos, e nesse ponto entram também os malditos engenheiros e cientistas da NASA, eles utilizam cálculos baseados no modelo da Terra esférica para lançar satélites, para lançar foguetes, para lançar sondas espaciais, para fazer aquilo que eles fazem, que é pesquisa espacial. E bom, eu chamei os cientistas e engenheiros da NASA de malditos justamente para trazer aqui um ponto que fala exatamente sobre as armas e os argumentos utilizados pelos seguidores desses modelos, dessas ideias, para refutar, para sustentar os seus próprios modelos e as suas teorias. Pois bem, como foi dito, o modelo da Terra plana é válido para problemas de mecânica próximos da Terra. Ninguém na Terra duvida disso. Só que os sustentadores do modelo da Terra plana, por exemplo, eles não estão preocupados em propor um modelo para a realização de problemas próximos à superfície da Terra. Eles, na verdade, estão querendo propor um modelo para o universo inteiro. Só que como seria possível para eles confrontar uma ideia como a da Terra esférica, que é aceita largamente desde a Grécia Antiga, quando Eratóstenes provou que a Terra é redonda, ou Eratóstenes, um desses dois? Como seria possível eles confrontarem algo que hoje permite que cientistas lancem satélites que fazem com que GPS funcionem? Como seria possível realizar o confronto com a Terra esférica tendo em mãos uma teoria que nunca foi academicamente aceita? E entra aqui o princípio do negacionismo. Negue tudo o que contradizer a sua teoria. Se a NASA a contradiz, negue a NASA. Se a ciência, se os cientistas a contradizem, negue a ciência e aos cientistas. Mesmo que fazer isso tenha como consequência aceitar que 99% da população mundial está em um complô e apenas você e outro 1% da população
sabem de uma verdade que tem sido escondida há milênios. Negar também significa apelar à ignorância da população, tendo em vista que é muito fácil você encontrar alguém que não tem um menor aporte teórico e matemático para entender as relações físicas, geométricas que fazem com que a Terra tenha o formato que tem, que é esférico. E eu chamei também a atenção de vocês para a palavra revolução lá no comecinho do vídeo. Esse é um tempo de revoluções, não é mesmo? Pois bem, essa é outra arma na mão desse tipo de gente. Eles vão te dizer que eles são, na verdade, revolucionários incompreendidos que estão querendo mudar a forma de pensar, e eles terminam com uma frase genérica de natureza duvidosa que deve ser ou do Galileu ou do Einstein, mas também provavelmente não é nenhum dos dois. Eles só inventaram a frase e falaram para querer dizer que são revolucionários. A verdade é que nunca foi fácil criar um modelo que descreva o universo como ele de fato é. Mais difícil ainda é criar um modelo que nos desprenda da posição privilegiada em que nós achamos que estamos. Criar um modelo que mostre que nós somos apenas um outro planeta, um outro tipo de espécie num universo infinitamente grande e nós não temos nada de especial nisso. Essa dificuldade vai aparecer nos movimentos terraplanistas, geocentristas e até mesmo nos movimentos heliocentristas atuais, que levam em consideração todo o tamanho do universo, as galáxias e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, nós não conseguimos ainda mapear direito a nossa própria galáxia. A gente tem muita dificuldade para estudar aquilo que a gente está inserido, enquanto é muito fácil, por exemplo, estudar uma galáxia que está fora daqui, como por exemplo a galáxia de Andrômeda. Pois bem, imagine você em um campo vastamente aberto no meio do nada, em uma noite estrelada. Você olha para os lados e vê uma vastidão de terra que segue infinitamente ao perder dos seus olhares para um horizonte distante, sempre de maneira plana, onde nada parece se mover. Você, após isso, olha para o céu, vê pontos brilhantes, você vê estrelas, coisa que você chama de estrelas, que se você observar com bastante atenção, algumas delas vão acabar se movendo ao longo dos dias e alguns corpos parecem estar orbitando ao redor de você. Enfim, você compara essas duas visões e você vê que parece haver muita diferença entre aquilo que você vê na Terra e aquilo que você vê nos céus. Não parece haver compatibilidade entre essas duas visões, Terra e céu. São mundos completamente diferentes. E ora, se a Terra é onde eu vivo, é o lugar que permite que eu sobreviva e tenha a minha vida, que lugar que não poderia ser este senão um lugar muito especial? E assim, por meio de um raciocínio semelhante, é possível que tenha surgido a primeira dicotomia entre a Terra e o céu. Perceba a dificuldade, talvez devido à nossa pequenez, talvez devido à nossa audácia, de criar um modelo que tire o ser humano do centro do universo. Nós estamos inseridos dentro da Terra e por estar observando deste referencial, tudo parece girar ao nosso redor. Mas de fato não é isso que acontece, mas é isso que parece por muito tempo ser o que acontece. Pois bem, se o ser humano tem tanta dificuldade em fazer esta análise, em tirar o ser humano do centro do universo, nós precisamos fazer como sempre fizemos, utilizar uma ferramenta. E aqui entra uma ferramenta importantíssima para a ciência, uma navalha. Uma navalha com a capacidade de cortar e de lacerar qualquer tipo de teoria cheia de apêndices e exceções que seja muito complicada. Antes de falar sobre essa navalha, vamos a uma breve história. Há muito, desde Aristóteles até a Idade Média, início do Renascimento, um modelo de universo largamente aceito era o geocentrismo. Parecia, de fato, o modelo mais plausível para o universo, aquele que dizia que a Terra se encontrava ao centro do universo e os planetas, o Sol, as estrelas todas orbitavam ao redor da Terra. Orbitavam em órbitas circulares em um movimento perfeito. Entretanto, passado algum tempo, algumas observações astronômicas nem tanto complicadas passaram a mostrar que Marte e também outros planetas apresentavam um movimento que não parecia condizer com o movimento circular ao redor da Terra. Eles pareciam descrever curvas que iam e voltavam no céu conforme os meses passavam, que não era nada igual ao movimento essencialmente circular. E foi assim que o movimento geocêntrico começou a tornar-se mais complicado. Ele não foi excluído, ele foi
se tornando mais complicado para passar a explicar esses movimentos estranhos das órbitas dos planetas. Para explicar esse movimento retrógrado, os astrônomos da época começaram a adicionar outros movimentos circulares ao movimento dos planetas, continuando a manter a Terra no centro deste universo. Isso foi criando complicações e mais complicações na órbita desses planetas, e em pouco tempo era possível, de fato, descrever a órbita dos planetas em um modelo geocêntrico. Só que era um modelo repleto de apêndices e de particularidades. E nesse ponto, alguns cientistas realmente revolucionários começaram a questionar esse modelo geocêntrico e propuseram um modelo heliocêntrico, onde o Sol se encontra no centro do universo. E adivinhem só, o modelo era extremamente simples. Você simplesmente assume que a Terra não é o centro, mas sim o Sol, e tudo se encaixa perfeitamente com as previsões experimentais. Não existe nenhum tipo de apêndice, nenhum tipo de novo movimento circular que você precisa adicionar à teoria. Não, é uma teoria simples. O Sol está no centro, os planetas giram ao redor por um certo período. E aí, depois de, claro, muita batalha, muita discussão, porque naquela época ainda não existia os conceitos teóricos da filosofia científica como existem atualmente, mas é como se nessa época tivesse entrado em ação essa navalha ao qual eu me referi. E essa navalha é chamada navalha de Ockham. E ela é apenas mais uma das várias navalhas existentes dentro da filosofia da ciência que estão aí para justamente cortar aquelas teorias que têm muitas complicações, que têm muitas dificuldades de explicar um determinado fenômeno. O princípio da navalha de Ockham diz que o modelo que deve descrever a realidade, que deve ser aceito, é aquele que exige o menor número de premissas para explicar um fenômeno, ou seja, o modelo mais simples. Esse modelo mais simples deve ser aceito em detrimento de outros modelos que necessitam de muitas outras premissas e muitos outros apêndices complicados demais para explicar. E aqui nós podemos ver mais uma das belas faces da ciência que eu adoro mostrar para vocês aqui nesse canal. Existem duas teorias que funcionam perfeitamente para a explicação de um fenômeno. Uma delas é extremamente complicada, necessita de um monte de correções, de apêndices, de modificações, de coisas que talvez contradigam ela, mas funciona. E existe uma outra teoria muito simples que, com apenas uma ou duas premissas, explica todo o fenômeno. Por exemplo, o geocentrismo e o heliocentrismo. Utilizando a navalha de Ockham, nesse caso a gente vai então ver que o modelo heliocentrista, por ser mais simples, é aquele que vai ser utilizado para descrever a realidade. E de fato, o modelo heliocentrista, se você for olhar, ele é muito mais bonito, ele é muito mais elegante, estonteantemente belo perto do modelo geocentrista. Sendo assim, aquele modelo que foi adotado como a realidade. Pois bem, a ciência como um todo utiliza-se de modelos teóricos para explicar a natureza. E desde que o seu método passou a ser discutido e evoluir até o que a gente tem hoje em dia, os modelos mais simples e mais elegantes sempre foram aqueles que mais se adequaram à realidade. Para a física, por exemplo, não há nada que se busque mais do que teorias unificadoras. Os físicos, eles adorariam poder explicar a natureza, explicar todos os fenômenos do universo com apenas um modelo científico. E eles estão buscando isso desde, novamente, a Grécia Antiga. Dito isso, eu faço um questionamento final. Qual seria a razão de adotarmos uma teoria como o terraplanismo ou o terraconvexismo, que faz um total desserviço à física e à concepção de ciência que temos até agora, que desrespeita o princípio da navalha de Ockham, que tem funcionado para descrever modelos em todas as áreas da ciência? Qual seria a razão por trás disso? Nenhuma, a não ser talvez uma tentativa um tanto quanto pouco sincera de conspirar contra fatos. Talvez seja outro aspecto natural à nossa espécie, essa vontade de ser um revolucionário, vontade de ser relembrado por nossos feitos após a morte, como uma pessoa que mudou paradigmas. Não sei exatamente qual seria a explicação. Talvez hoje em dia exista algum tipo de crescente necessidade de participar de grupos. Na verdade, o ser humano tem essa necessidade desde sempre, mas agora com o florescimento da internet, grupos de internet vão crescendo, as pessoas que antes não se conheciam agora se conhecem, pessoas que tinham ideias absurdas agora conseguem compartilhar essas ideias absurdas entre si, e aí surge esse tipo de coisa.
que, por um lado, é ruim, porque é um pensamento anticientífico, é um pensamento perigoso, é um pensamento que leva a outros tipos de pseudociência, como os pensamentos anti-vacina, por exemplo, ou anti-aquecimento global. Mas, por outro lado, esse pensamento nos permitiu ter toda essa discussão nesse vídeo aqui, apresentar o lado científico da situação e falar um pouco mais sobre as belezas, sobre uma das belezas da ciência, que é a navalha de Ockham e todo o método científico e a história por trás do modelo de universo que a gente tem hoje. Espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo. Esse vídeo deu um trabalhão para fazer, então se você quiser deixar um seu gostei ali embaixo, não se esqueça de me seguir ali nas redes sociais, na verdade me seguir lá no Twitter, que eu volta e meia tô retweetando, tô postando alguma merda por lá, então se você gosta do canal, quer talvez receber os vídeos novos, mas não vem aqui no YouTube diretamente, talvez utilize o Twitter, me segue lá no Twitter, se inscreve no canal. Se você chegou até aqui nesse vídeo, com certeza você tem que se inscrever, isso é uma obrigação sua, e deixa o seu comentário, né, porque é muito importante o comentário ali embaixo. Eu nunca recebo muitos comentários, mas é sempre bom estar interagindo, e eu espero realmente que tenham gostado do vídeo. Até o próximo aí, e valeu!